Informação local. Agora é comigo, Espírito Santo, e a gente já começa com imagens de uma confusão que terminou em tiros. Isso aconteceu na Serra, dentro de uma distribuidora de bebidas. Durante o tumulto, a arma de um policial civil cai no chão. Você está vendo o momento em que a briga começa, a funcionária do estabelecimento tenta se defender e é atingida pelo amigo que pega o revólver que caiu do chão do policial e efetua os disparos. Já, todos os detalhes dessa história. E você vai ver também, uma mãe denuncia que o filho foi agredido dentro de uma van escolar. Um vídeo mostra como tudo isso aconteceu. O motorista aparece conversando com a criança que tem autismo. Mas a partir de um momento, esse motorista começa a ficar muito agressivo. E aí que, segundo a mãe, as agressões acontecem. O menino ficou com hematomas e em estado de choque. As imagens mostram o que ele fez com ele. Já eu te trago essa história aqui no nosso Alô Espírito Santo. Um bom dia para você de casa. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, véspera de feriado. E o seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. A gente abre a edição de hoje falando sobre o caso do advogado de 27 anos encontrado morto depois de uma festa de música eletrônica em Vila Velha. O Arlerson Schneider chega ao vivo com a gente trazendo as últimas informações. Arlerson, já se sabe a causa da morte desse profissional? A gente ainda não sabe a causa da morte desse profissional. Tiago, bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. O Antônio Carlos Viegas de Freitas, 27 anos, ele foi encontrado ontem sem vida, bem próximo lá da Fazenda Camping, né, onde que aconteceu esse evento nesse final de semana. Ele estava sem camisa, estava descalço, usando apenas uma bermuda azul, exatamente com a mesma bermuda que ele foi visto pela última vez, no último domingo, por volta das 3 horas da tarde, quando ele saiu de lá dessa festa. Bom, desde o último domingo, né, os familiares estavam aflitos, buscando respostas sobre o paradeiro do advogado criminalista que infelizmente acabou sendo encontrado sem vida. Não teve velório, o sepultamento aconteceu em um cemitério de Guaçuí, da onde que ele era morador, né? Ele era de lá, da cidade de Guaçuí, e os familiares, tanto ontem quanto hoje, optaram em não conversarem com a imprensa, estão todos ainda muito nervosos, abalados, tentando entender o que aconteceu, ainda tentando entender a causa da morte. Provavelmente deve demorar um pouco ainda para sair resultados desses exames. A gente continua acompanhando essa história de perto. Eu conversei, né, com a Yara na última terça-feira, quando ela ainda estava lá na porta da Fazenda Camping, toda esperançosa na finalidade de encontrar o marido dela, mas que acabou encontrando de uma forma que ninguém gostaria de encontrar, com o advogado criminalista já sem vida. A gente vai atualizando essa história ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, Tiago. A gente procurou a Polícia Civil para poder saber se já tem alguma resposta, algum posicionamento em relação à causa da morte, se ele tinha sido visto andando com vida ainda, é claro, né, lá na região da Grande Terra Vermelha, nas praias dali da região. Então o fato é que a família ainda busca por algumas respostas e a gente está de olho e na cola dessa e de outras histórias. Schneider, daqui a pouco a gente conseguiu um vídeo em que a Yara, viúva do Antônio, esse advogado, fala apresentando, inclusive, a advogada e questionando que algumas pessoas disseram que ele foi visto, obviamente, com vida andando horas antes e que teriam acionado a polícia. E ela quer entender por que essas buscas não aconteceram, palavras dela, acompanhada da advogada Carla. Daqui a pouco a gente volta com informações sobre esse caso muito triste. Virou caso de polícia, uma denúncia de que uma criança autista de apenas 8 anos foi agredida dentro de uma van escolar. Antes de eu chamar o Patrick, você está vendo aí as imagens que foram registradas dentro da van. Vamos ouvir. Olha aqui, não pode bater em ninguém. Alguém está te batendo? Alguém está te batendo? Vamos lá, vamos sentar na casinha do primeiro banco lá. Vamos lá. Aparece ele tentando apartar a criança
não segue os comandos, só que o pior acontece, ele começa a agredir essa criança. Segundo a mãe, que as imagens mostram isso acontecendo dentro da van. Ao vivo agora, trazendo os detalhes, Patrick Sanches, agora aqui no Alô Espírito Santo. Patrick, você apurou essa história? Thiago, muito bom dia para você também, para quem nos acompanha. Pois é, a gente está acompanhando essa situação que aconteceu em Colatina e no vídeo a gente vê só uma parte dessa confusão, que segundo a denúncia foi uma das agressões que essa criança de 8 anos de idade, que é autista, teria sofrido dentro dessa van escolar. Essa confusão, amigos, começou lá dentro da van mesmo, só que não foi só com esse adulto. Segundo a denúncia, essa criança teria se desentendido com outros colegas por conta de um assento ali na van. Esses colegas então teriam agredido esse menino e aí esses dois adultos que aparecem no vídeo chegaram para intervir na confusão. Só que a forma como esse homem trata essa criança gerou uma polêmica danada e uma revolta muito grande na mãe dessa criança, porque a gente vê no vídeo que ele várias vezes pede para o menino sair do lugar e sentar lá na frente com ele na van, só que ele faz esses pedidos sob ameaça, dizendo que se o menino não obedecesse, ele iria largar o garoto no meio da rua, sozinho, sem ninguém. Em um certo momento, o garoto de não querendo obedecer, ele parte para cima do menino, como a gente vê nas imagens. Empurra ele contra o banco, agarra ele pelo pescoço e também dá alguns socos. Isso, gente, de acordo com a denúncia que a mãe fez à delegacia pelo fato que aconteceu. E isso gerou uma revolta muito grande, porque mostra um despreparo, né, do adulto ali em uma situação como essa, se tratando de uma criança que sofre do transtorno do espectro autista. Então, é uma situação bastante revoltada, a mãe está muito abalada, relatou que essa criança chegou em casa muito chateada, além dos danos físicos, como alguns hematomas no corpo. Essa criança está muito abalada psicologicamente e ela registrou o caso na delegacia e quer que os responsáveis sejam identificados e que alguma ação seja tomada. Tiago. É muito grave essa denúncia aí apresentada pela mãe, que foi registrada dentro da van. Obviamente, eu já digo para vocês, paciência tem limite, mas pessoas que lidam com crianças, e com crianças inclusive com espectro autista, tem que ter muita paciência, senão não dá para trabalhar. E ninguém quer ver um filho seu sendo agredido por um adulto. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre essa história. Obrigado, Patrick. Teve confusão dentro de um bar em Cariacica. Tudo começou quando um homem tentou atirar no dono do local. Que isso, hein? Aconteceu esse caso que nós mostramos no início lá em Jacaraípe. Um policial briga com uma mulher dentro de uma distribuidora. Agora, isso aconteceu num bar em Cariacica, também aqui na Grande Vitória. Amigo, seja bem-vindo, bom dia. Olá, Thiago, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Alô Espírito Santo. Essa história foi um plano, Thiago, que acabou não dando certo. O suspeito, ele chegou até ali em um bar que fica no município de Cariacica, já com a ideia de atirar contra o dono desse bar. Mas o que aconteceu? Na hora ali, ele não conseguiu realizar esse feito, então acabou sendo desarmado. E o que aconteceu, Thiago? Esse sujeito acabou levando uma coça da vítima e também dos outros frequentadores que estavam ali no local. Eu estive lá no bairro e conversamos ali com alguns moradores que informaram que esse suspeito, Thiago, ele já é uma figurinha, digamos ali, muito conhecida na região, porque ele sempre está arrumando problemas e confusão com os moradores. Inclusive, ele tinha arrumado uma treta, né, uma briga com o proprietário do bar e teria voltado lá para se vingar, mas acabou se dando mal e ele só parou de apanhar, Thiago, depois que a polícia militar chegou até o local. E lá, então, ele foi levado primeiro para o hospital e depois encaminhado para a delegacia, porque ele teve que explicar lá para o delegado como é que ele estava com essa arma, como ele conseguiu essa arma. E a gente vai saber daqui a pouquinho mais detalhes, Thiago, dessa história, uma reportagem completa. Conversei com alguns moradores que informaram, ficaram ali muito assustados com esse episódio que por pouco não terminou em uma tragédia ali no município de Cariacica. Daqui a pouquinho eu trago mais informações, Thiago.
Sabe, Fábio Gabriel, que eu sou cria de bar. Não arruma confusão com o dono do bar. O dono do bar é uma pessoa amada por todos. Por quê? Porque ele é terapeuta, porque ele serve cervejinha gelada, porque ele escuta. Não vai arrumar treta com o dono do bar, não, hein? Daqui a pouco a gente volta aqui, que o couro come. 11h25, você está no Alô Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência e atenção, porque um galpão desabou e feriu 3 pessoas que estavam em cima da estrutura. Eu chamo ele, Samuel de Fraga. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Traga detalhes dessa história aí pra gente. Bom dia, Tiago, bom dia para você e para todo mundo. Pois é, olha, foi um susto tremendo no bairro Monte Cristo na tarde de ontem, quando esse galpão em construção veio abaixo. No momento em que o galpão veio abaixo, 4 funcionários caíram de uma altura aí de cerca de 6 metros de altura e ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Tiago, 2 desses 4 que se feriram aí nessa estrutura, 2 conseguiram sair andando, foram atendidos ali no local. Os 2 mais graves foram atendidos pelo SAMU e foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, que é referência em trauma aqui na região. Bem, de acordo com as informações, o proprietário do local pediu para fazer uma vistoria, para descobrir o que causou esse desabamento dessa grande estrutura. Eram 2 estruturas que estavam sendo construídas, sendo que uma veio abaixo. A outra ficou com a estrutura também abalada, de acordo com as informações. Então todo o trabalho ali está sendo feito para poder tentar descobrir o que foi que causou essa queda, se foi erro humano, se não foi, e também saber se os trabalhadores estavam com os devidos equipamentos de segurança. Essa informação também não chegou até nós. O estado de saúde dos 2 feridos mais graves a gente não conseguiu, o hospital não fez essa informação. Mas o que se sabe, Tiago, é que foi um susto muito grande. Vizinhos que moram ali no entorno, no bairro Monte Cristo, escutaram todo o estrondo, todo mundo ficou muito assustado nesse grave acidente que aconteceu na construção de 2 galpões no bairro Monte Cristo ontem à tarde, Tiago. Que perigo isso aí, Os trabalhadores ali, 3 pessoas ficaram feridas, um trabalho do Corpo de Bombeiros para ver se tinha mais pessoas ali inicialmente debaixo dos escombros ali. A gente torce pela recuperação e tenta entender o que motivou esse desabamento. Samuca, daqui a pouco você volta ao vivo com mais informações ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Uma investigação da Polícia Civil revelou um esquema milionário de invasão e venda ilegal de terrenos em Vila Velha. Como assim? Segundo a polícia, uma organização criminosa atuava há anos no bairro Pontal das Garças. Já fui muito lá, quando enchia d'água nas tempestades. Nossa, fui fazer muita matéria lá. E como é que funcionava? Eles usavam ameaças, documentos falsos e até intimidação armada para tomar as áreas dos moradores. 5 pessoas foram presas. Terrenos ocupados, proprietários expulsos e vítimas enganadas. Esse foi o cenário encontrado pela Polícia Civil no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. De acordo com as investigações, o grupo criminoso agia há anos na região e aproveitou o período da pandemia, quando muitos donos passaram a visitar menos os imóveis, para intensificar as invasões. Foram, ao total, 15 vítimas até o momento, que nos relatou terem sido ameaçadas e intimidadas por terem sido os primeiros compradores e, de fato, os compradores corretos do terreno. Depois que ele quitava todas as parcelas, a cooperativa emitia uma certidão para ele, para que ele pudesse ir ao cartório e registrar, tendo a sua escritura. Porém, como eram pessoas humildes, eles não possuíam renda e, com isso, eles não registraram. E a cooperativa teve essa informação privilegiada e, com isso, revendeu os terrenos. Segundo a polícia, quando os verdadeiros donos resistiam, o grupo usava ameaças e violência. Em um dos casos, um barraco construído no terreno de um proprietário chegou a ser incendiado. A quadrilha seria formada por pessoas com funções bem definidas. Entre os investigados estão o líder comunitário de Pontal das Garças, o dono da imobiliária, o presidente da cooperativa já extinta em 2015, o que lavava o dinheiro e ainda um policial militar da reserva. Essa organização criminosa, quando ela não conseguia expulsar os antigos moradores
dos seus terrenos, ou que esses moradores fossem até a imobiliária ou a cooperativa e estavam discutindo, entrava esse policial militar da reserva. Ele já foi, temos imagens dele indo, fardado inclusive, intimidando esses moradores, efetuando os disparos, rondando as casas, intimidando totalmente esses moradores. As investigações apontam ainda um esquema de lavagem e ocultação de dinheiro. A movimentação financeira dos suspeitos pode ultrapassar 30 milhões de reais. Essa organização criminosa lucrou mais de 30 milhões, que nós temos essa informação. Então, com isso, nós apreendemos também 6 veículos para fins de ressarcimento das vítimas. Solicitamos o bloqueio de contas para estar tentando minimizar o prejuízo que essas pessoas sofreram. Até agora, pelo menos 15 vítimas já foram identificadas e a polícia acredita que esse número pode ser ainda maior. As supostas vítimas que virem a ter sofrido golpe por essa cooperativa, por essa organização criminosa, que procure a Polícia Civil, que nós vamos estar dando continuidade às investigações. Olha, eu quero mostrar agora uma imagem que é revoltante, um flagrante agora na tela do Alô. Eu estou falando de uma mulher que foi baleada depois de uma confusão envolvendo um policial civil numa distribuidora de bebidas. A gente colocou ali um blur, que tecnicamente a gente coloca esse efeito para não identificar as vítimas. A vítima é essa que está de preto, que se defende ali o tempo todo. As imagens não mostram, o Arleson Schneider inclusive vai detalhar isso para a gente já, porque elas estão ali tentando ligar para a polícia. Eles percebem e pedem que as mulheres liguem para a polícia. Pode colocar do início ali? Coloca do início para vocês acompanharem agora, às 11 horas. Você vê que ela está com o telefone na mão. O carro chega e ele já vai direto para o celular delas, de uma delas, e começa a dar diversos socos. Ela se defende, ele saca a arma. Esse aí é o policial civil. O amigo está atrás. A arma dele cai lá e o amigo pega a arma e atira. E atira para matar. Para matar. É o que a gente entende nessa imagem. Arleson Schneider, você apurou essa informação porque os tiros foram em direção à cabeça ali. Por sorte, ela conseguiu escapar ali, né? É com você, amigo. Pois que doideira, né? Isso aconteceu numa distribuidora de bebidas, às margens da Abdo Saad, a principal da Grande Jacareípe, corta Jacareípe ali de fora a fora. Era por volta das 11h30 da noite e esse policial civil, o Herbert Henrique, ele estava acompanhado do amigo Odair José. Aí eles teriam entrado na distribuidora, a gente não tem esse vídeo, e discutido em relação aos preços de uns produtos e bateram o boco ali com as funcionárias, saíram do local. Nesse momento que essa funcionária está com o telefone na mão, ela está ligando para a polícia militar, o policial civil e o amigo estavam logo à frente. Quando ele percebe que elas estavam ligando para a polícia, ele vai dar um tapa no celular, tenta tomar o celular dela, dá uns 2 socos ainda, só aí o policial já está todo errado, né? Dá 2 socos na mulher. A mulher consegue se desvencilhar, dá uma sensação de que os ânimos iam se acalmar. Só que aí a mulher pega uma barra de ferro, que é usada para poder puxar a porta de ferro, e dá uma barrada de ferro nas costas do polícia. Antes o polícia já tinha apontado uma arma para ela, se identificado, eu sou polícia. Só que quando ele toma uma barrada de ferro, a arma dele cai. O amigo pega a arma e atira algumas vezes. 2 tiros, um tiro atinge o ombro, o outro a perna dessa funcionária. Você vê que ela tenta andar e ela perde a sustentação da perna e cai. Essa mulher foi socorrida pelos próprios policiais, levada para o Hospital Jaime aqui na Serra. Quando os policiais estavam voltando para essa distribuidora, encontraram o carro que o policial civil estava. Não houve resistência, eles estavam, de acordo com o boletim de ocorrência, bastante embriagado. Com ele tinham 2 pistolas, uma calibre .40, uma 9mm, e esse amigo dele, o Odair José, que atirou, nome de artista, estava com um carregador de pistola 9mm também na cintura. Eles foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e passaram no Instituto Médico Legal. Agora, se o policial foi preso e o Odair José também levado para o presídio, a gente ainda
ainda não tem essa informação, a gente está apurando, a gente procurou a Polícia Civil para poder trazer o desfecho dessa história. Bom, o Herbert Henrique é o mesmo policial civil que no dia 4 de outubro do ano passado perdeu o controle do carro dele na S010, na altura de Jardim Limoeiro, invadiu a contramão e bateu no muro de uma igreja. Nessa ocasião, ele estava acompanhado da filha, uma criança de apenas 6 anos, que teve ferimentos leves, foi levado para o hospital infantil. E naquela ocasião, no dia 4 de outubro, também o policial civil estava com indícios de embriaguez, ou seja, tinha bebido e estava ao volante. Então, essa ocorrência que aconteceu na noite de ontem lá em Jacaraípe não é a primeira confusão que esse policial civil se envolve, Thiago. Alisson Schneider, eu estou chocado porque a imagem realmente é impressionante. Vocês estão vendo aí essa confusão que aconteceu numa distribuidora de bebidas. Era por volta de meia-noite, alguma coisa. Estou vendo ali no canto superior da tela. 9h25. 9h25 da noite. Os dois estavam ali. Um deles é o policial que aparece nessa primeira imagem aí de camiseta. 11, né? 11 horas. Eu tinha visto 9, mas é isso. É 11, né? 11 horas e 22 minutos. Obrigado aí todos da equipe que estão me mostrando aí, me indicando o horário correto. Ele chega e começa a agredir ela porque ela estava com o telefone nas mãos para ligar para a polícia. Você vê o tempo todo que a amiga dela está apreensiva. Eu não sei se eles fizeram um corte do vídeo, eu acredito que sim, mas eu vi o vídeo inteiro, esse vídeo aí, e mostra elas apreensivas, esperando a polícia militar chegar. Eles perceberam que elas estavam ligando, eles quiseram fazer o quê? Pelo que a gente entende delas, tentaram intimidá-las. Quando eles chegaram, pode posicionar no início da imagem aí, e daqui a pouco o Arleson volta trazendo o histórico. Você está vendo ali no momento que ele chega, começa a luta corporal, ela tenta se defender, e essa mulher, essa funcionária, ela é braba, porque para se defender ela vai para o soco. E aí nesse momento que ele deixa cair a carteira, e antes disso a arma dele. O cara que estava com ele, que aparentemente sabe muito bem mexer em revólver, no caso uma pistola, pegou e já sacou ali a arma e atirou contra essa mulher. O que chama a atenção é a destreza dele para mexer com o revólver, e ele atirou para matar, eu acredito eu. Ele pode falar que não, porque pegou em outras partes, quer ver? O Schneider me chamou a atenção também nisso, que quando a arma cai, a mulher, para se defender, estava toda machucada. Olha lá, ela vai se defender, ele chega e atira na altura que ela estava. Ou eu estou errado aqui na minha avaliação? E a gente espera respostas da polícia. Daqui a pouco, novas informações sobre esse caso que aconteceu em Jacaraípe, lamentável, que envolve, infelizmente, mais um policial aqui do nosso estado. Atenção, porque segue foragido o motorista que fugiu sem prestar socorro à namorada depois de um acidente na Leste-Oeste. As últimas informações desse caso que chocou todos os capixabas com o repórter Patrick Sanches ao vivo. É com você, amigo. Pois é, o motorista é identificado como Ramon Mapelli dos Santos. Ele que pilotava o veículo em que a jovem universitária Sara Jimenez, de 22 anos, estava no momento em que o acidente aconteceu. Existe um mandado de prisão em aberto contra o Ramon. E relembrando que a gente está desde a semana passada atrás desse caso, cobrindo essa situação toda, e a defesa dele havia informado a Polícia Civil que ele iria se entregar, isso na semana passada, mas até o momento isso não aconteceu. O fato é que existe um mandado de prisão, como eu falei anteriormente, e a polícia está trabalhando. A Polícia Civil informou que já foi nos possíveis endereços que ele poderia estar, em casas de familiares, de parentes, de amigos, mas até o momento não conseguiu localizar o Ramon. Ele segue foragido e a polícia acredita que ele tenha ido para um endereço desconhecido, digamos assim, de que não seja algo ali das proximidades do entorno dele, da rotina, né, que são os primeiros lugares que normalmente as autoridades costumam procurar. Relembrando, essa situação aconteceu na última terça-feira, na madrugada da última terça-feira. O Ramon é o namorado da Sara, ele estava dirigindo o carro em que ela estava, e a polícia trata essa situação que ele estaria disputando um racha com outros dois veículos no momento em que ele perdeu o controle do carro e bateu. O fato é que ele não prestou qualquer tipo de socorro, ele deixou a namorada e a amiga que estava no carro junto com eles
lá sozinhas, largadas em meio às ferragens. A polícia, depois das investigações, afirmou que as lesões que a Sara sofreu poderiam ter sido amenizadas ou então ela poderia até ter sobrevivido se o Ramon tivesse prestado qualquer tipo de socorro naquele momento. Mas ele optou por abandonar a namorada no carro e fugiu e até o momento segue desaparecido. A gente reforça aqui que se alguém que estiver nos assistindo tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, a gente sempre aconselha a denunciar na delegacia ou então no Disque Denúncia 181, que a ligação ela é anônima. Tiago? Nossa, nós estamos aqui acompanhando esse caso, nós até orientamos como a gente orienta, né? Olha, ninguém provoca acidente porque quer, mas nesse caso aí ele assumiu o risco da direção porque estava fazendo racha de acordo com as investigações. Pior, abandonou a namorada agonizando dentro do carro e fugiu. Depois, com uma cara de madeira, se apresentou à família dessa jovem, a Sara, falando, olha, eu gostava muito dela, ela é a mulher da minha vida, eu gostaria de estar aí no velório, mas eu tô aqui, fugindo das autoridades. Se quiser recomeçar a vida, você vai ter que encarar como homem a vida, se apresentar à polícia, pagar pelo que você fez, não é fugindo e tentando recomeçar a vida depois de ter cometido um crime. Sim, é um crime porque você poderia ter dado socorro a ela, assim como qualquer um de nós. Não foi o caso dele, porque ele estava ali fazendo racha, mas se nós nos envolvermos aí com um acidente, nós temos que prestar socorro, porque senão não seria um acidente, né? Tratando de um acidente, nós temos que prestar socorro às vítimas e aí sim fazer com que o curso da história se resolva com as autoridades. Patrick, obrigado pelas suas informações ao vivo, daqui a pouco você volta. Agora, 11h41, uma operação realizada hoje aqui no estado prendeu mulheres ligadas ao PCC aqui no estado. O Fábio Gabriel volta com a gente trazendo detalhes sobre essa operação que me chamou a atenção, porque são mulheres a serviço das facções criminosas, né? Do poder paralelo. É isso mesmo, amigo? É verdade, Tiago. Por isso tem o nome de Operação Irmãs, que foi realizada pelo GAECO, Grupamento Especial de Combate ao Crime Organizado, juntamente com o Ministério Público aqui do Estado, do Espírito Santo, que teve aí o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, Tiago. E por que tem esse nome? Porque justamente para impedir que o núcleo feminino que trabalha para o PCC, que a gente sabe que é o primeiro comando da capital, de origem do Estado de São Paulo, consiga expandir os negócios da quadrilha aqui em terras capixabas. Tiago, essas investigações foram concluídas e depois dessa conclusão, o Ministério Público aceitou a denúncia contra 10 mulheres que foram apontadas como integrantes dessa facção criminosa e que trabalham aqui tentando articular os negócios criminosos que essa quadrilha faz aqui no estado do Espírito Santo. Foram cumpridos mandados de busca também e apreensão, além das prisões, Tiago, nos municípios de Vila Velha, Serra, São Mateus, Cachoeiro de Itapimirim e Aracruz. As investigações também apontaram, Tiago, que esse grupo ele atuava de forma estruturada, ou seja, cada uma ali tinha a sua determinada função e a gente, por menos que a gente vê que se trata de um crime organizado, onde cada pessoa tem a sua função e quando essa função não é desempenhada, Tiago, a gente sabe o que acontece. A polícia também informou que outras informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, de acordo com o andamento dessas investigações, já que a operação ainda segue em andamento. Tiago. Ô, Fábio Gabriel, até a gente fica triste vendo mulheres, né, que a gente sempre enaltece aqui, envolvidas, obviamente, no mundo do crime e fazendo coisas como estas aí, né, a serviço da criminalidade, a serviço do crime organizado no nosso estado do Espírito Santo, mas as autoridades estão de olho e acompanhando. Obrigado pelas suas informações. Agora, 11h43, quero chamar sua atenção agora com Lango Lango, com o Tiago Américo, porque vejam só que situação absurda que tem acontecido num bairro aqui da capital. Como assim? Eu te explico. Crianças estão levando choque em uma quadra de esportes da comunidade. É isso mesmo, você vai entender tudo agora na reportagem da nossa Musa do Povo, Dani Cariello. Imagina a cena, os meninos acabam de sair de uma partida de futebol, suados e felizes, quando de repente levam um choque. É isso que está acontecendo nessa quadra aqui na capital. Quando você sobe ali, você sempre toma choque.
porque os corrimão tá dando choque. Aqui também, ali, todos os lugares da parte de cima ali, ó. É sempre à noite? Aham, sempre à noite. Não sei porque acende a luz, aí começa a dar choque. No portão da quadra também? Aham, quando nós entramos. E se tiver, tipo, lá fora assistindo, tem perigo de levar choque também? Tem. A quadra, gente, fica no Mirante do Jaburu, na escadaria Sumaré. E aqui funciona um projeto social de esportes, frequentado por quase 100 crianças e adolescentes da região. Eles reclamam que os portões de ferro e também o corrimão que dá acesso à quadra estão dando choque em quem encosta. É até perigoso, né? Que nossas crianças sempre estão aqui brincando. Pode acabar ocorrendo de chover e as crianças botar a mão no ferro e acabar ficar preso, né? A gente sabe que puxa muito. Os moradores contam que o problema já dura mais de 2 meses e agora levar choque já virou rotina. Ninguém sabe ao certo a causa das descargas elétricas, mas em alguns postes, tem fiação exposta. Em dia de chuva ou quando a pessoa está suada, o risco aumenta. E o que era para ser um local de lazer e diversão passou a representar perigo. Fica preocupado com a situação, porque sai para vir brincar, normalmente eles tomam água, eles molham, e normalmente eles estão descalços, tomam água, então tá suado, encostar e aí acontece, né? Como a gente já viu em alguns vídeos aí, as pessoas agarradas no negócio e saber o que fazer. E aí é muito arriscado. E se pegar em um, pode pegar em vários, já que são mais de 20 crianças ao mesmo tempo brincando aqui no mesmo local. Pessoal, quem fez contato com a gente foi o Neilton, ele coordena o projeto social daqui do bairro e está realmente preocupado com essa situação porque várias pessoas já levaram choque, né, Neilton? É isso, Dani. Nós temos aqui quase 100 crianças no nosso projeto e as crianças estão alegando que estão tomando choque, né? E além de tudo isso, as nossas crianças dos nossos projetos tem o CEMEIO e tem também no Unisp, que atende a terceira idade. Perigoso é uma mãe, a criança e os nossos idosos. A comunidade diz que já procurou a EDP várias vezes, mas até agora nada foi resolvido. Já ligamos para a EDP Celso, né? O último atendimento foi ontem, que tentamos, né? O vice-presidente da Associação de Moradores, Consolação Gurijica, entrou em contato e eles desligaram o telefone por 2 vezes na cara. Ah, nem ouviram o resto da queixa? Não ouviram. Infelizmente não. Esse é o nosso atendimento da EDP. Olha, em nota, a EDP informou que enviou uma equipe ao local e, após inspeção, não constatou irregularidades na rede elétrica da distribuidora, mas, de qualquer forma, eliminou qualquer risco iminente para a comunidade. Já a Prefeitura de Vitória informou que também vai enviar uma equipe para avaliar o local e adotar as devidas providências. Vocês já deram um choque assim, quando você pega num carro, em casa, assim? Eu já tive isso, principalmente quando morei em outras regiões mais frias. Acontece, mas ali não é o caso. São outras coisas que acontecem ali, que é um mistério que a população ali está falando, olha, está dando choque, as autoridades estão vendo o que podem fazer ali, né? 11h47, agora a gente te atualiza sobre o caso do rapaz que ateou fogo na moto, na própria moto dele, e acabou causando queimaduras graves não só nele, mas na mãe. O Patrick Sanches volta com a gente aqui agora ao vivo para falar como é que está o estado de saúde da mãe dele, que tentou impedir ali no momento aquela loucura, mas não conseguiu, né? Pois é, a mãe dele infelizmente segue em uma situação bem grave, ela continua entubada, como a gente informou ao longo dessa semana. Ela sofreu queimaduras na região do rosto e dos braços, foi socorrida e está internada no Hospital Jaime Santos Neves, que fica localizado na Serra. O rapaz, né, que coloca fogo na própria moto, ele foi identificado como o Everton Pereira Oliveira, de 33 anos. Ele também sofreu queimaduras nos braços, ele também segue internado, né, sob assistência médica em relação às queimaduras que ele sofreu. Esse caso aconteceu no distrito Melgaço, que fica ali em Domingos Martins. E só relembrando o caso, ele foi abordado pela Polícia Militar por estar transitando com uma motocicleta que não estava com a placa de identificação. Em meio àquela confusão, ele falou que iria em casa buscar a placa e retornar. Quando retornou com a placa estava danificada, então ele não conseguiu encaixar a placa no veículo para fazer a regularização ali no momento. Então os policiais disseram, olha, não vai ter jeito, a gente vai ter que recolher a sua moto e encaminhar ao pátio.
Foi nesse momento que, segundo a polícia, ele ficou bastante enfurecido, foi até o carro que ele teria utilizado para ir em casa, pegou um galão de gasolina e colocou fogo na própria moto, que é o que a gente vê nas imagens. A cena é muito forte, porque a mãe dele estava em cima da moto, porque ela estava tentando impedir ele. No momento que ele está jogando gasolina ali, ela quase se joga em cima da moto para ver se ele parava. Mas ele, tomado ali pela raiva, né, pelo desespero no momento, não pensou e acabou colocando fogo ali. Ele se machucou, a mãe dele se machucou. A gente segue aqui torcendo para que a mãe dele possa se recuperar, porque a situação dela segue bem grave. Thiago. Obrigado, Patrick, pelo resumão. Para quem não acompanha essa história, está aqui de passagem no estado, ligou na TV Sim, SBT, está ficando por dentro. Obrigado, Patrick, pelo seu poder de concisão aí, de explicar toda essa história terrível que aconteceu em Domingos Martins. Vou chamar outro fera da notícia agora, porque eu trago, infelizmente, uma notícia triste para vocês de casa. Mais uma, né? Morreu no hospital um bebezinho de apenas 1 mês que foi levado a uma unidade com um quadro severo de desnutrição. O Américo Soares está com a gente agora ao vivo, apurou toda essa história desde cedo. Quem é essa mãe? Ele era cuidado por ela? Onde morava? Como que chegou a esse estado tão grave, amigo? Ótimo dia para você, Thiago. Bom dia também para todo mundo que acompanha o Alô Espírito Santo direto de casa. Pois é, uma situação delicada e uma daquelas notícias estarrecedoras, né, se a gente pode assim dizer. Esse caso aconteceu ontem à noite. A Polícia Militar foi acionada após esse bebezinho ser levado pela mãe de apenas 27 anos ao PA de Flechal, em Cariacica. Ali, os profissionais de saúde viram que o bebê não estava nada bem, estava com um quadro avançado de desnutrição e outras coisas também mais graves. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local e aí o bebê ele precisou ser transferido também para ter os melhores cuidados ali com essa situação. Lembrando, tá, gente? O Thiago destacou aí um recém-nascido, 1 mês e 11 dias apenas, tá? Essa mãe aí de 27 anos, ela chegou a ser encaminhada para a delegacia por maus tratos, negligência ali também, mas o que choca também, Thiagão, é que na casa onde ela morava tinha outras crianças e em situação completamente assim deplorável, e a gente consegue ver nas imagens que foram divulgadas. Para a gente entender um pouco melhor isso, a gente vai conversar com o Marcos Paulo, que é conselheiro tutelar, porque o conselho tutelar teve na residência e constatou aí essas fotos, essa situação que a gente vê nas imagens. Marcos, bom dia para você, obrigado por receber o Alô Espírito Santo. Queria já começar perguntando, vocês foram no dia seguinte na residência, o que vocês encontraram, qual era a situação que havia lá naquela casa? Sim, foi uma demanda que foi feita no plantão, onde a Polícia Militar foi acionada pelo PA de Flechal, que uma criança deu entrada, um bebezinho de 41 dias, deu entrada com sinais de desnutrição, maus tratos, negligência. Os plantonistas, eles fizeram toda a comunicação com a rede. A mãe foi conduzida e liberada durante a madrugada. A criança foi transferida para o IMABA em situação gravíssima, né? E no início da manhã, os plantonistas passaram as informações da demanda da madrugada para a gente foi fazer a busca ativa na residência. Chegando lá, para surpresa nossa, nós encontramos uma criança de 10 anos e um outro bebê de 2 anos. Inclusive, a avó materna, ela tentou até esconder esse bebê da gente, falando que não tinha nenhum bebê lá e que a genitora não se encontrava lá também. E aí, durante a busca ali dentro da residência, ali, nós encontramos a genitora, encontramos esse bebê. E aí nós encaminhamos todos aqui para a sede do Conselho, onde fizemos todos os procedimentos administrativos e encaminhamos essas crianças para o acolhimento institucional. Qual era a situação, se a gente consegue descrever o pessoal de casa, que eles conseguiram ver as imagens que foram divulgadas ali, de quando você entra na residência, como é que você depara ali a questão de sujeira? Existia mesmo ali evidências dessa negligência, desses maus tratos com essas crianças? Sim. Logo de início, quando você entrava ali na garagem ali, você já via um quintal totalmente sujo, um ambiente totalmente insalubre. Dentro da residência, várias fezes de rato, de roedores. Dentro do banheiro, fraldas descartáveis, toda suja, jogada lá. Um ambiente totalmente insalubre. Um ambiente que era para ser de amor, onde a criança era para ser cuidada com amor, estava sendo usada daquele jeito ali. Informações também que, tanto a genitora quanto essa avó materna,
que é mãe da criança de 10 anos, que são pessoas que estão constantemente ali fazendo resenhas ali com bebidas e drogas, essas informações que chegaram para a gente e continua chegando hoje, durante a manhã, vários relatos de que o ambiente ali era usado para isso. Então, assim, um ambiente onde era para ser tratada com amor, com carinho, estava tendo seus direitos totalmente violados ali. Uma outra coisa também, Thiago, que chamou a atenção, a gente estava conversando aqui antes de você chamar, é que esse bebê que ele acabou aí vindo a óbito durante a madrugada de apenas 1 mês e 11 dias, ele ainda não havia sido registrado, né? Não. Nós que fizemos o registro agora pela manhã no cartório, já enviamos a cópia para o Serviço Social do IMABA. Já comunicamos a genitora, onde ela está fazendo todos os processos, os procedimentos de liberação do corpo. Provavelmente ela não tem condições, pelo que foi passado para a gente, e nós orientamos e encaminhamos ela ao CRAS do território para fazer o auxílio funeral. Obrigado, viu, Marcos? E olha só, Thiago, é sempre bom lembrar, tá? Maus tratos, essa negligência é sim crime, tá? Agora, na vara da criança, a pessoa, quando ela não tem essa oportunidade, dá essa oportunidade de criação para a criança, quer ter um futuro melhor, muitas vezes pode evitar o pior, que é o que aconteceu com esse bebezinho de um mês e 11 dias, Thiagão. O histórico ali é um histórico de abandono, não só desse bebezinho, mas das outras crianças. Segundo o conselheiro aí, uma situação deplorável. A gente vê aí o banheiro, fraldas espalhadas, usadas por todos os lados, fezes de animais ali dentro da casa, péssimas condições e históricos de bebedeira e uso de drogas. A criança nem sequer tinha sido registrada. Histórico disso, eu até estava conversando aqui com o Cris, não podemos chamar de mãe, né? Qualquer outro nome você pode selecionar aí, procriadora, mulher, nem mulher, né? Porque mãe e mulher estão ali, entrelaçados. É muito triste, eu fico vendo, inclusive, muitas mulheres que são tias, eu tenho isso na minha família, que são mais mães do que muitas mulheres que procriam. Porque têm responsabilidade, porque dão amor, carinho, porque torcem. Infelizmente, isso é um drama social que deveria ser acompanhado há muito mais tempo pelas autoridades. É um caso gravíssimo. Gravíssimo, a criança não tinha sido nem registrada, foi registrada pelo conselheiro. Por que os vizinhos não denunciaram? Se sabiam disso, enfim, não querem colocar a colher, o garfo para não se meter, mas tem que se meter, senão esse bebezinho aí estaria vivo e nas mãos, de repente, de outra família que estava com amor, carinho e dedicação num caso como esse. Américo, obrigado, agradeço a sua participação ao vivo aqui no nosso Alô. Horrorosa essa notícia. 11h57, uma família busca por notícias de um adolescente de 14 anos, uma menina, né, praticamente, que está desaparecida há quase uma semana. Felizmente vem se tornando cada vez mais comum adolescentes saindo, desaparecendo. A gente quer entender mais sobre esse caso com o Arlisson Schneider, que parece que não está sozinho. Schneider, é com você. Olha, Thiago, é o terceiro caso de pessoa desaparecida que eu acompanho nos últimos 8 dias. A gente estava vendo aí a imagem, né? A Késia Rayane Vargas Henrique, apenas 14 anos. Apesar da pouca idade, eu estava aqui conversando com o pai dela, ela é uma menina que já apresentou alguns problemas, tanto que o pai dela já procurou o conselho tutelar, já fez inclusive boletim de ocorrência. Caso aconteça algo de pior com ela, as autoridades já estão avisadas. Mas olha, eu estou aqui do lado aqui, o pai dela, pastor Valdeci, e é uma angústia sem fim, né? Eu estou acompanhando essa situação de desaparecido e esse sentimento acaba sendo o mesmo, independente da idade. Valdeci, bom dia, quase boa tarde, né? Agora 11h58. Isso aqui que a gente tem aqui na mão é um monte de boletim de ocorrência, é um monte de ocorrências feitas também na vara da infância e da juventude. Você estava falando 14 anos, mas a Késia, ela já é uma menina que já apresentava uns problemas, né? A minha filha vem apresentando um problema. Primeiramente, boa tarde, né? Eu quero agradecer aqui para você que está aqui colaborando com a gente.
A minha filha já vem encarregando sérios problemas, entendeu? Na família, desde quando a mãe dela saiu dia 16 de janeiro de casa e no dia 15 de outubro ela veio a óbito. Depois que a mãe veio a óbito, aí que piorou. E procurei o conselho devido a algumas reclamações das irmãs dela, devido do tratamento que ela teve inadequado com a mãe, né, ainda em vida. E eu desacreditava que a minha filha seria capaz de agir dessa forma. Só que depois veio a tônica, ela já começou a inventar de mim pro conselho, começou a botar eu contra ela, falando coisas que não acontecia, entendeu? E eu fui e me resguardei diante do boletim de ocorrência, diante do conselho tutelar, que já tem os procedimentos que ela toma, né? E o conselho optou que ela ficasse com as irmãs, devido do trauma de ter ocorrido, do fato de ter perdido a mãe, né? E do fato dela estar passando por esse processo, e eu, por amor, né, como pai, sempre que é o bem do filho, concordei. Só que aí criou um vínculo inamigável cada vez mais contra a minha filha. Ela passou em todas as casas das irmãs, né, por parte da mãe, e por último agora foi na casa da outra irmã dela, né, a Marcélia. E no dia 24 eu recebi uma ligação da Marcélia à noite que ela tinha saído para a escola e não retornou. Como é que você recebe essa informação? Ela sai para a escola, não retorna, a gente sabe aí desses problemas, mas a sua angústia, a sua incerteza? A minha incerteza é o mundo que a gente vive nele hoje. Eu não sei onde é que ela está. O meu filho conseguiu falar com ela ontem, ela trocou de número, né? E dizem que ela está bem. Ela só falou pela última vez numa mensagem que ela mandou para a irmã dela, dizendo que ela está bem e está no local que a polícia não entra. Pois isso chama atenção, né? Porque ela manda uma mensagem para sua família falando que ela está bem, assim, estou de boa, eu só estou no lugar onde a polícia não entra. Você consegue imaginar que lugar é esse? Porque aqui onde que a gente está, aqui na região, existem algumas zonas de conflito, alguns pontos de venda de droga, alguns lugares complicados. Mas aqui no Espírito Santo a polícia entra e sai de qualquer lugar. Você consegue imaginar qual lugar seria esse? Não tem como imaginar, porque como pastor eu entro em qualquer lugar, saio em qualquer lugar, como servo de Deus. A minha filha é uma criança criada no berço evangélico, é uma cantora oficial da igreja, é uma benção, tá? E do nada tomar esse tipo de atitude, eu reconheço algum lado que às vezes as pessoas me falam sobre droga, porque a minha filha foi criada dentro da igreja. Mas a rua, ela é cruel também, né, pastor? A gente às vezes ensina uma coisa e na rua aprende outra. Bom, então desde o dia 24 a Kézia está desaparecida e você só quer resposta, mas que ela está bem, ela já conseguiu falar. Foi feito um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. A polícia está de posse desse número de telefone para a polícia poder rastrear, para poder saber aonde que é esse lugar que a polícia não entra. Afinal de contas, isso é até um desafio para a polícia, né? Um desafio tanto para a autoridade como para mim, como pai, né? Pela pessoa que eu represento no estado como servo de Deus, como pastor, e ela como uma cantora, como serva do Senhor, fica até difícil a gente até conversar certo tipo de coisa, porque eu não espero o pior dela, porque eu entreguei nas mãos de quem pode cuidar, que é Deus. Infelizmente eu aguardo uma resposta da justiça que me ajude a encontrar minha filha e que o juiz determina onde é que ela vai ficar, porque na minha casa ela não quer. Infelizmente a lei opta para que ela tenha uma escolha onde ela quer ficar, que ela volte para casa. Se ela não quiser ficar na minha casa, eu alugo uma casa para ela, tomo conta dela a distância onde é que ela quiser, mas só quero saber que ela está bem. Pastor, a gente vai ajudar a localizar ela. A Kézia é essa que a gente está vendo aí nas imagens, nessa tela dividida aí, tá, gente? Como disse aqui o Valdeci, ela desapareceu no último dia 24, quando foi pro colégio, não voltou para casa. Essa moça bonita aí, a família conseguiu contato. Ela falou que tá bem, mas que está no lugar onde que a polícia não entra. Só antes de eu encerrar, Thiago, quero trazer uns dados aqui, que os adolescentes são os que mais somem. Dos 596 casos de pessoas desaparecidas este ano, 22,48% dos casos são de adolescentes de 12 a 17 anos, ou seja, 134 casos somente este ano de adolescentes que saíram e não voltaram. Tá vendo essa moça aí na TV? Sabe onde que ela está? Onde que ela está? Liga para a polícia, porque a polícia está atrás, já foi feito o boletim de ocorrência. Aqui do meu lado tem um pai angustiado. Valdeci, obrigado, tá, meu irmão? A gente vai ajudar aí
a tentar fazer 14 anos de idade. Se você está com uma adolescente de 14 anos de idade, ainda abaixo de 14, deixa a sua situação ainda mais complicada. A gente continua ao vivo, Thiago, precisando, é só chamar. Olha, eu quero aqui agradecer a confiança do pastor, que confiou a nossa equipe de reportagem, liderada ali pelo nosso Schneider, a mostrar aqui o drama da família dele. Provavelmente alguns distúrbios psicológicos podem colocar essa menina a tomar essa decisão aos 14 anos, a gente sabe disso. Eu conheço, inclusive, alguns jovens que desafiam os pais, né? E tem nome para esse tipo de situação, mas ela não pode, aos 14 anos, decidir pela vida dela. Quem decide, quem é responsável, inclusive se ela está dentro ou fora da sala de aula, é o pai, que pode ser, inclusive, processado. Por isso é extremamente importante a colaboração de vocês, principalmente numa comunidade que é provavelmente onde ela está. E ela disse, aqui ninguém entra. Dá para entender que nem polícia entra. Então, não é um local, digamos, seguro, nem para ela, nem para ninguém. Então, se você conseguiu identificá-la, entre em contato com a polícia. O telefone é 181. Vem comigo, 12h, 5 minutos. A polícia revelou detalhes do esquema montado para matar um ex-policial militar no bairro São José, em Vitória. O Patrick Sanches volta com a gente agora, trazendo detalhes sobre esse caso. Nós mostramos ontem um pedacinho, anteontem também, agora mais informações. É com você, Patrick. Pois é, a Polícia Civil concluiu as investigações desse caso que chocou muito os capixabas. Aconteceu em outubro de 2024. E, Thiago, de acordo com a polícia, o que eles conseguiram descobrir é que tudo foi planejado. Desde horas antes do assassinato até o momento da fuga, o que eles iriam fazer, foi tudo muito bem pensado. Cerca de 4 pessoas estariam envolvidas nesse crime que tirou a vida do Kleber Gonçalves, que é um ex-policial militar. E tudo isso por um desentendimento que eles teriam sofrido ali e também por um esquema de uma organização criminosa na qual eles fariam parte. A gente produziu uma reportagem completa contando toda essa história, o planejamento que esses criminosos fizeram, e a gente vai acompanhar agora. Vamos ver. Outubro de 2024. Nesta imagem de vídeo de monitoramento, momentos antes do crime acontecer, é possível ver Cleiton dos Reis, vulgo Ninja, de 55 anos, policial militar aposentado, estacionando o carro em um posto de gasolina. Minutos depois, ele se encontra com Rodolfo da Silva Mercier, de 34 anos. Os dois, utilizando um veículo de cor prata, vão até o local onde o ex-policial Kleber Gonçalves, de 47 anos, estava. Uma hamburgueria, na qual Kleber é proprietário, localizada no bairro São José, em Vitória. Chegando lá, Cleiton desce do carro pela porta do carona, efetua vários disparos contra Kleber, que estava sentado à mesa junto do seu filho e do seu sócio. O Cleiton, ele entra nesse veículo por volta das 21 horas, 21h30, se dirige até a hamburgueria, onde o Kleber estava, e armado com um fuzil calibre 5.56, efetua os disparos contra ele e contra o filho e o sócio. Após efetuar os disparos, o Kleber tenta ainda reagir à ação, mas acaba baleado gravemente, não consegue êxito na reação. Neste outro vídeo, Cleiton aparece andando pelas ruas logo após o crime. Segundo as investigações, depois do assassinato, Cleiton foi até o local e queimou o veículo utilizado na execução de Kleber. Cleiton retorna então para o carro, segue em direção ao bairro Resistência, entra aqui no bairro, acreditamos que para deixar o armamento com alguma pessoa que não foi identificada. Em seguida ele vai em direção ao bairro Joana d'Arc. E nas proximidades de uma pedreira que é existente ali no local, ele põe fogo no veículo. Momentos depois, Cleiton novamente se encontra com Rodolfo, que o aguardava em outro veículo. Em seguida, eles retornam ao posto de gasolina e lá se separam. De acordo com as investigações, os envolvidos faziam parte de uma organização criminosa que praticava agiotagem e extorsão. Kleber foi assassinado por conta de um desentendimento com os criminosos, além da disputa pelo controle do tráfico de drogas e armas
pistolagem e extorsão. Segundo a polícia, Cleiton recebeu um carro que pode ter o valor estimado em mais de R$300 mil como recompensa pela morte do ex-colega de farda. Esse carro ele foi dado como parte do pagamento ou como pagamento pelo crime, né? Porque no dia seguinte a consumação do homicídio, esse carro ele é transferido para a esposa dele, para a esposa do Cleiton. E deixou claro, e em razão dessa transferência para terceira pessoa, houve também a denúncia, né, que foi feita pelo Ministério Público, que ele foi denunciado também por lavagem de dinheiro em razão da ocultação do patrimônio. As investigações também apontam que outras 2 pessoas estavam envolvidas no homicídio. Foi apontado desde o início das investigações como mandante do crime foi também ex-policial Weber Lins, que foi assassinado ano passado em Jardim América, lá em Cariacica. Para saber a localização, né, de onde o Kleber estava, também participou de toda essa trama o Júlio César, que era um segurança, um assessor do Kleber. Ele era responsável por toda a rotina do Kleber, e ele no dia informou onde o Kleber estava e o momento que ele estava, informou para os executores, que foram ao local e de fato executaram o homicídio. O Júlio César, posteriormente, também no ano passado, em janeiro do ano passado, ele também foi assassinado. Assassinato esse que também foi investigado pelo HPP de Vitória, e os autores estão presos também à disposição da justiça. Cleiton e Rodolfo estão presos desde o dia 1º de abril deste ano. E as fotos não favorecem, né? Agora, 12:11, a polícia prendeu um dos ladrões envolvidos em uma série de roubos violentos que aconteceram aqui no nosso estado. Eu vou chamar ele, que é maravilhoso, competente, meu amigo Fábio Gabriel. Deu ruim pra bandidagem, meu neném? Pois é, Tiago, pena que só foi para um desses criminosos, porque o outro conseguiu escapar. Tiago, essa dupla estava tocando terror ali no município de Boa Esperança, que fica na região noroeste do estado, e eles estavam ali assaltando supermercados, postos de combustíveis. Inclusive, a gente tem até um dos registros dessa ação desses ratos que chegam ali aterrorizando não só os comerciantes, mas como também os funcionários. O que aconteceu, Tiago? Diante dessas informações que começaram a circular, enfim, a polícia já estava no encalço deles e acabou trombando com essa dupla ali na localidade conhecida como Córrego da Areia. E o que aconteceu? Os policiais deram a ordem de parada, a dupla ignorou e o garupa, o que ele fez, Tiago? Ele atirou contra os policiais. E aí você já viu, Tiago, atirou contra os policiais, eles vão revidar, e foi o que aconteceu. E nesse revide, o bandido que estava ali conduzindo a motocicleta, ele acabou perdendo o controle e a dupla caiu no chão. Mas se você pensa, Tiago, que eles já se entregaram, você está enganado, porque o garupa ainda voltou a atirar contra os policiais e acabou fugindo ali por uma área de mata. O que estava ali, o bandido, o criminoso que estava conduzindo a moto, Tiago, ele acabou sendo preso, e com ele a polícia informou que encontrou um aparelho celular, uma pequena quantia em dinheiro e uma pistola 9mm que estava com munições. Esse suspeito de 22 anos, ele já foi levado até a delegacia de Nova Venécia, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo à mão armada. Agora, Tiago, antes de devolver para você aí no estúdio, a polícia pede ajuda da população através do Disque Denúncia 181 para ajudar a encontrar esse outro criminoso que conseguiu escapar. Só em uma dessas lojas, Tiago, desses estabelecimentos, esses criminosos, essa dupla de ratos, deixou um prejuízo aí de cerca de R$6 mil. Além, é claro, do trauma que a pessoa fica ao ter uma arma apontada. Mas, enfim, a polícia pede a ajuda da população para encontrar esse outro criminoso, mas o de 22 anos, Tiago, já está preso à disposição da justiça. Tiago.
Amigo, 12h14, véspera de feriado. A Maria da Penha Rangel Azevedo me mandou uma mensagem agora perguntando se você está sendo monitorado pela justiça. Eu monitorado pela justiça? Pede pro Johnson. O que é isso na sua cintura? Não, que graças a Deus não, né? Isso não é uma tornozeleira eletrônica aqui, não? Mostra aqui, ó. O Johnson, eles não estão nem entendendo lá o que eu tô falando. Isso aí na sua cintura é o quê, amigo? Conta pro povo de casa, o povo tá aqui querendo saber. A comunicação, Não. Ele não entendeu. Ah, se for isso aqui, olha, Thiago, tá na minha cintura. Tem aqui o ponto, né? Mas olha, no meu pé não tem nada não. Eu fiquei até assustado. De repente, às vezes a gente passa uma pessoa aqui, deixa uma coisa aqui atrás da gente, a gente não tá vendo. Enfim, eu fiquei até apreensivo agora. Mas olha, tem nada aqui não, ó. Não tem tornozeleira não, moça. Tá vendo? Dona Maria da Penha. O repórter é ficha limpa. É ficha limpa e dos bons. Não, é porque ela viu ali aquele retorno. As pessoas são curiosas, querem saber o que é aquilo ali. É o retorno do repórter. Mostra ali mais uma vez, na cinturinha do Fábio Gabriel. No destaque agora na véspera de feriado, já no clima total aqui de pegar a estrada, de ficar com a família, de descansar. Obrigado, Fabinho. Olha só, uma advogada foi presa na investigação de um esquema muito grave. Olha só, ela teria usado um documento obtido de forma ilegal para realizar mais de 200 atendimentos em presídios. Quem fala isso é a justiça, é a polícia. Samuel de Fraga, vem comigo contando essa história. Pois é, Thiago, olha só, a Tatiana Barbosa Nascimento, de 55 anos, ela foi presa em casa no município de Itapemirim. E olha só, a história toda é o seguinte, é como você falou, ela utilizou aí um certificado falso da OAB que ela conseguiu na internet, datado de 1992. Com esse documento, o que ela fez? Ela solicitou a carteira da OAB, ou seja, muitos anos antes dela se formar como advogada, que é o que aconteceu em 2015. Com essa carteira da OAB em mãos, Thiago, ela começou a fazer várias visitas em presídios capixabas com figuras de alta periculosidade, inclusive apontados como chefes de facções criminosas já conhecidas no estado do Espírito Santo. Uma dessas figuras é o Frajola, né, que atualmente foi transferido para um presídio de segurança aí federal. Pois é, o que acontece? Essa não é a primeira vez que Tatiana entra na mira do Chilindró, não, viu, Thiago? No ano passado, em dezembro, a Tatiana também foi levada para a delegacia na primeira fase da Operação Falsária, e na casa dela, né, nessa época, pegaram aí a carteira falsificada da OAB, ela admitiu o crime, respondeu todo o inquérito ali e foi liberada. Agora, a justiça aí acatou o pedido do Ministério Público, que saiu no dia 28, e Tatiana foi levada de novo para prestar depoimentos, né? Agora vamos ver, né? Porque, como você falou, né, Thiago, ela teve acesso a documentos aí que são documentos sérios, né? De inquéritos aqui em todo o estado do Espírito Santo, visitou mais de 200 presos, e outra coisa, foram encontrados bilhetes na casa dela, como se ela servisse de ponta para levar recado de quem está lá dentro, quem está lá fora. Bilhetes também, na primeira fase da operação de presos, foram encontrados na casa da Tatiana. Bem, quando a polícia chegou, ela não ofereceu resistência, né, mesmo porque ela, mesmo estando errada, ela conhece a lei e não precisou de algema. Foi levada para a delegacia de Itapemirim e agora o caso está sendo investigado. Vamos ver em que pé que vai ficar nesse monte de processo que ela teve acesso, se ela influenciou em alguma decisão judicial. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo dessa Operação Falsária 2, em que Tatiana Barbosa foi levada para a delegacia por exercer ilegalmente como advogada, Thiago. Eu estou até aqui ouvindo o nosso diretor do programa, porque ela conseguiu a carteira da OAB antes de ser advogada. Parece que ela se formou de verdade em 2015. Só que antes disso, ela atuou muito tempo em pelo menos 210 atendimentos, tendo informações privilegiadas de criminosos extremamente perigosos. Agora, o que me chamou a atenção, além dessa história da Tati aí, que, segundo a investigação, fez isso aí de maneira equivocada, que não podia, sabia que estava cometendo um crime,
é na foto que o policial ficou ali de costas também. Cadê a foto ali? O policial ficou tímido também, o policial penal. Falei, eu vou aparecer não, mas quero mostrar que serviço que eu atuei nessa prisão importante. Obrigado, meu amigo, pelas informações ao vivo aqui no nosso Alô Espírito Santo. Vem comigo, porque nessa véspera de feriado eu continuo trazendo notícias aqui no nosso Alô Espírito Santo e quero sua participação no 3434-5700, é o nosso WhatsApp. Uma confusão dentro de um bar em Cariacica chamou a atenção, porque tudo começou quando um homem tentou atirar no dono do local. Não arruma confusão com o dono do bar. Veja agora na reportagem. Um plano que não deu certo. Este homem que aparece nas imagens tentou matar o dono de um bar em Cariacica na noite dessa quarta-feira. Mas o suspeito acabou apanhando até a chegada da polícia. O bar fica aqui na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Aparecida. E aqui a gente já observa que tem até uma lista aqui com o preço das bebidas, enfim, os valores, mas só que, de acordo com a polícia, o suspeito não veio aqui para poder beber, mas sim para arrumar uma confusão com o dono do estabelecimento. Muito assustada, essa moradora, que preferiu não se identificar, contou sobre a confusão. Eu estava dormindo quando eu escutei o barulho do tiro e uma gritaria. Aí eu desci e aí eu fiquei sabendo que o morador, ele apontou a arma pro dono do bar. Foi quando ele foi atirar, o dono do bar conseguiu abaixar e desviar do tiro, nisso que ele foi para cima do morador. Aí as pessoas do local conseguiram conter o morador que estava armado e chamar a polícia. Testemunhas contaram à nossa equipe que o suspeito teve um problema alguns dias atrás com a vítima, o que teria motivado a sua ida até o dono do bar. Nós chegamos a conversar com alguns moradores aqui do bairro Aparecida. Eles não quiseram gravar entrevistas, mas nos contaram que o suspeito, sempre quando bebe, ele costuma arrumar confusões e ainda por cima fazer ameaças a outras pessoas aqui da região. Ele tem um histórico muito grande de brigas e tem um histórico de ficar provocando os outros na intenção de brigar. É uma pessoa problemática? Sim, muito. Por conta dos ferimentos, Bruno, de 29 anos, foi levado a uma unidade médica, mas depois foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Lá, ele informou que conseguiu a arma em São Paulo. O suspeito foi autuado em flagrante e conduzido ao sistema prisional. Não conseguimos falar com a vítima, mas familiares informaram que ela está bem. A moradora comentou sobre o perigo da briga. A gente fica até com medo de sair na rua, e não sabe o que vai encontrar. Não arruma confusão com o dono... Eu estou te falando, não arruma confusão com o dono de bar, de boteco. Eles são queridos e estão trabalhando ali. Olha, a polícia investiga as causas da morte do advogado Antônio Veiga, de 27 anos. Ele estava numa festa com a esposa dele em Vila Velha, na Barra do Jucu, quando desapareceu. O Arleson Schneider acompanhou essa história e venha continuando com a gente, detalhando novas informações agora ao vivo pra gente. Você está vendo as imagens ontem do local onde ele foi encontrado já sem vida, né? Ontem nós estávamos aqui fazendo uma reportagem sobre uma outra ação de um homem da Praia do Suá que estava desaparecido, que estava cometendo alguns furtos, quando de repente o advogado, que também é responsável por esse sumiço aí, deu em primeira mão a notícia que ninguém queria ouvir. Vamos ouvir agora o que disse a esposa de Antônio. Na verdade, disseram porque ela está acompanhada da advogada da família. Veja. Nós acabamos de chegar do velório. Estamos com o coração dilacerado, uma dor muito profunda e muitos esclarecimentos ainda não veio para a gente sobre o sumiço dele. E nós queremos mais investigações. Meu nome é Carla, sou advogada da família. Aí, como a esposa bem disse, né, alguns pontos de interrogações no caso do Dr. Antônio. Né, tudo indica aí que ele pediu, né, ajuda. Nós recebemos uma informação da qual a pessoa comprovou para a gente, né,
que fez a ligação para a polícia, fez ligação para o SAMU, mas ainda não temos a certeza, né, que ele foi atendido ou que procuraram ele no local que a pessoa falou que tinha visto. Então, nós contamos com o profissionalismo, competência da Polícia Civil para continuar, né, essa investigação. Não vai trazer o Dr. Antônio de volta, mas conforta a família, né? Saber que ele, pelo menos assim, foi procurado por todos, foi investigado a fundo, né? Não teve negligência, não teve omissão de socorro, e isso vai tranquilizar mais a família. Então a gente está contando aí, vai abrir um inquérito, vai abrir uma investigação, e a gente está contando que tudo seja esclarecido. Câmeras ao redor, pessoas vieram informar que passaram pela via e viram ele foi encontrado próximo ao local da festa onde ele estava. Então, assim, muitas coisas causam ainda interrogação. E é isso que a gente quer esclarecer, para que ele descanse em paz. Resumindo, é isso. O que a viúva e a advogada querem saber se a polícia recebeu as chamadas de pessoas que viram ele perambulando ali pela Rodovia do Sol, para ter essa certeza de que eles agiram de todas as maneiras e que houve, de uma certa maneira, algum tipo de não assistência por parte das autoridades no momento crucial que poderia ter salvado a vida dele. A gente fica por aqui aguardando qualquer tipo de novidade. Olha só, uma criança autista de apenas 8 anos de idade, ela foi agredida dentro de uma van escolar, é o que acusa a família desse garotinho. O Patrick Sanches volta com a gente ao vivo e vai trazer atualizações deste caso, né, que foi registrado por um vídeo dentro da própria van, né? Pois é, gente, esse caso aconteceu em Colatina e como que isso chegou na polícia, né? Quem que denunciou foi a mãe dessa criança de 8 anos de idade, que é uma criança autista. A mãe denunciou porque o filho dela chegou em casa com hematomas pelo corpo e também com a blusa, o uniforme da escola rasgado. Ela achou aquilo ali estranho e foi se aprofundar para saber o que tinha acontecido, e ela descobriu que a gente tem até um vídeo que registrou parte dessa confusão. Essa confusão começou dentro dessa van escolar, quando esse menino teria se desentendido com outros colegas por conta de um assento. Esses colegas então teriam agredido, né, com chutes, socos, empurrões, enfim, ali dentro da van mesmo, de acordo com a denúncia, até que os 2 adultos que aparecem no vídeo se aproximam para poder intervir na situação, acalmar os ânimos. Só que aí a situação vai ficar ainda mais grave, porque esse homem adulto, ele várias vezes pede para o menino sair do lugar e sentar lá na frente da van com ele. Só que ele faz esses pedidos ameaçando, dizendo que se o menino não obedecesse, iria largar ele no meio da rua, que iria chamar a polícia, que ele deixar ele sozinho. E aí o menino não obedeceu e é nessa hora que ele se revolta, enfim, perde a paciência ali e decide agredir o garoto. A gente vê no vídeo que ele várias vezes empurra o menino contra o assento, aperta o pescoço dele, dá socos, isso tudo de acordo com a denúncia que foi feita pela mãe, tá, gente? A gente vê nas imagens também que isso acontece e ainda de acordo com a denúncia, depois do ocorrido, isso já não aparece em vídeo, esse menino teria vomitado dentro da van por conta do estresse causado ali, né? E aí, segundo o que essa mãe relatou para a polícia, o homem teria ordenado que o menino limpasse a sujeira que ele fez ali, senão iria largar ele na rua e ia chamar a polícia para ele. Enfim, a mãe relata que o menino está muito abalado psicologicamente, né? Além dos danos físicos que foram causados, ele mentalmente está muito assustado com o que aconteceu. Afinal de contas, é uma criança de 8 anos de idade, gente. Uma pessoa que trabalha com crianças, né, no dia a dia ali, no transporte escolar, tem que ter um preparo, acima de tudo, paciência. A gente sabe como é que criança é, então, assim, é uma situação muito grave. Essa mãe está muito revoltada. Ela quer que os responsáveis sejam identificados e que uma ação seja tomada. Tiago. Patrick, obrigado pelas informações. A gente vai seguir, obviamente, acompanhando esse caso grave que veio de Colatina, no noroeste do nosso estado. Obrigado, hein? 12h28. Vou mostrar para vocês agora um flagrante de furto dentro de um supermercado na cidade de Canela Verde. Foi em Vila Velha. Cadê? É mais um time? Aí não dá, né? Mostramos um agora com a camisa, agora... Aí os flamenguistas não aguentam. Os caras estão manchando aqui o manto sagrado dos flamenguistas.
Vamos chamar o Fábio Gabriel. Fábio Gabriel, você é vascaíno, corintiano, palmeirense, Vitória, Rio Branco, você é o quê, meu amigo? Thiago, eu sou flamenguista e eu confesso a você que quando eu vi esse vídeo eu fiquei revoltado porque esse vacilão aí não tá honrando o manto sagrado e aí rachando a cara de vergonha ao cometer esse crime em um supermercado ali no bairro de Divino Espírito Santo, que fica na cidade Canela Verde. A gente vê aí nas imagens, Thiago, que esse sujeito, que de acordo com as informações apuradas pela nossa produção, ele tá com uma faca na cintura, ele vai e pega ali um produto que está na gôndola e coloca dentro da calça e depois ele vai embora. Tiago, eu já trabalhei em supermercado e muitas pessoas às vezes não têm a noção do prejuízo desses furtos e desses roubos que depois no final do mês ou até mesmo em um balanço anual acabam gerando aí um valor considerável. E a gente já viu, Tiago, o empreendedor, enfim, que tem a missão aí de empreender, o comerciante, ele já tem que pagar aluguel, pagar fornecedor, pagar funcionário. E com esse prejuízo, muitas das vezes, alguns desses comerciantes não conseguem manter as portas abertas, fecham as portas e aí o que acontece? Acabam acontecendo aí desemprego. E isso aconteceu ali, lamentavelmente, no bairro de Divino Espírito Santo e conforme você falou, Thiago, tá utilizando aí a camisa do Flamengo, o manto sagrado e pagando aí essa vergonha, esse vacilão, Thiago. Vacilão do Mengão aí, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. É assim que muitos entram na falência, principalmente pequenos mercados. Demitem funcionários. Mas eu não vi, você era pra ter visto. O funcionário ainda paga o pato. Isso aconteceu aqui no estado, fica de alerta que a carinha dele seja estampada aí pra parar de fazer isso e envergonhar a própria família dele. Que a mãe dele não colocou ele no mundo pra fazer isso. Acredito eu, né? Obrigado, Fabinho. Olha, a polícia descobriu depois de uma denúncia um miau, um gato, pelo visto já era o gato guerreiro ali, né, de tão grande, em uma casa de luxo, mas luxo mesmo, luxada casa, aqui no estado. Samuel de Fraga, que paga as contas em dia, que não deixa uma conta sem pagar, não tem gato em casa, vai trazer essa história. Pô, gente que tem dinheiro para ter mansão, não tem para pagar a luz, amigo? Miau! Pois é, meu amigo, pois é verdade, Thiago. Esse caso aconteceu nesse casarão de luxo no bairro Bela Vista, em Castelo, e de acordo com a fiscalização que esteve lá no local, olha, a energia era desviada para um restaurante, um apartamento, uma cobertura e até uma área comum de um condomínio, viu, Thiago? E tudo isso foi flagrado aí dentro dessa casa e, inclusive, os fiscais tiveram até dificuldade em alguns pontos da residência, de tão grande que era a residência. Outro ponto também, Thiago, chamou a atenção dos fiscais ali, foi de que a quantidade de energia, né, de gastos era de menos 200 kW por mês, o que não condizia com o tamanho dessa mansão violenta na cidade de Castelo. Bem, enfim, o que aconteceu? Um homem de 82 anos e um homem de 51 anos de idade foram levados para a delegacia, eles foram ouvidos e foram liberados e agora o caso continua sendo investigado. Agora você vê, né, Thiago? Geralmente a gente fala assim, não, somente os assalariados, os mais pobres é que fazem essa coisa de gato em energia elétrica, mas não, meu amigo, o miau, ele pode estar em qualquer classe social. E o exemplo tá aí, né, Thiagão? É o Samuel de Fraga, o nosso gato guerreiro, direto do sul do estado. A gente vai pegar esse trecho do miau do Samuel de Fraga. Vamos colocar aqui um reverb, é assim que fala? Para fazer aquele Brasil, só que na versão miau, miau, miau. Daqui a pouco a gente volta com mais Samuel de Fraga, direto do sul do estado. 12:33. Olha só, uma mulher foi baleada depois de uma confusão envolvendo um policial civil numa distribuidora de bebidas. Eu quero chamar a sua atenção para esta imagem. Inclusive, chegou há pouco uma outra imagem da mesma cena, mas do ângulo de fora. Vocês estão vendo ali ela tentando escapar dos tiros depois de ir para cima. Mulher aí é corajosa ela, hein?
Só quem lida com clientes assim em bar sabe como é que é a situação. Alisson, você está aqui comigo, você ficou chocado com essa cena, né? Fiquei chocado, você falou a verdade. Quem trabalha com bar, quem trabalha com a madrugada, sempre topa com pessoas bêbadas e pessoas cheias de disposição. Nesse vídeo a gente vê o policial militar trocando soco, policial civil, perdão, tá, gente? Esse policial civil trocando soco com a mulher e a arma dele cai. Dá pra ver claramente que uma das armas, né, porque eles estavam com duas pistolas, uma 9mm e outra .40. Aí o amigo dele pega a arma e atira algumas vezes ainda do lado, mas um pouquinho acertava esse policial civil. Essa história aconteceu lá em Jacaraípe. Essa mulher ela foi baleada na perna e também no ombro. A gente esteve lá onde aconteceu essa situação hoje, logo na chegada de Jacaraípe, perto daquela pracinha bonita. A gente bateu um papo, inclusive, com uma funcionária dessa distribuidora. Preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Vamos ver. O relógio marca quase 11h30 da noite desta quarta-feira. 3 pessoas na porta de uma distribuidora de bebidas em Jacaraípe, na Serra. O estabelecimento está quase fechando. Repare que as pessoas parecem aflitas. A mulher de boné está com o telefone nas mãos. De repente, surge um homem barbudo. Ele é o policial civil Herbert Henrique de Souza. Ele tenta tomar o telefone da mão da mulher e chega a dar alguns socos, mas de repente saca a pistola, aponta para ela. Por um instante, o clima deu uma acalmada, até que a mulher pega uma barra de ferro e bate no policial civil. Nesta confusão, a arma do policial cai. O amigo dele, Odair José Rodrigues, pega a arma e atira várias vezes. Quase que os tiros acertam o policial. A mulher ainda tenta andar, mas percebe que tinha sido baleada e cai no chão. Mas e o motivo dessa confusão? Essa história aconteceu nessa distribuidora de bebidas que o Wagner Trabac mostra pra gente, às margens da Avenida Abdo Saad, que corta Jacaraípe de fora a fora, um local muito movimentado. Agora, nesse momento, a distribuidora está fechada, mas quando a nossa reportagem chegou aqui, ela ainda estava aberta e eu consegui conversar, bater um papo com uma funcionária. Ela contou que o policial civil e um amigo já chegaram aqui bêbados, com sinais de embriaguez, de que tinham bebido bastante. Eles queriam comprar algumas coisas e na hora de pagar, não queriam pagar por alguns itens. Então, começou aí essa discussão. No vídeo não dá para ver, mas o policial civil e o amigo, eles estão do lado de fora da distribuidora. E essas pessoas que estão ali na porta estão tentando ligar para a polícia militar para poder uma viatura vir até aqui e resolver essa situação. Quando o policial civil vê que a funcionária está ligando para a polícia, ele fica revoltado, tenta tomar o celular dela. Aí essa história termina com esses tiros. Um detalhe é que toda esta confusão aconteceu em frente a um totem de segurança das polícias e a poucos metros de uma delegacia da Polícia Civil. A funcionária da loja disse que a mulher baleada está bem, no entanto, permanece internada. Foram os próprios policiais militares que fizeram socorro, pegaram ela aqui na distribuidora e levaram até um hospital na Serra. Quando os policiais estavam voltando aqui para a distribuidora, se depararam com um carro suspeito no meio do caminho. Um carro com as mesmas descrições que o policial civil e o amigo estariam. Os PMs então abordaram e prenderam o policial civil, que estava com uma pistola 9mm e uma outra calibre .40, e o amigo dele, que portava um carregador de munição 9mm. Esta não é a primeira ocorrência que o policial Herbert Henrique se envolve. No dia 4 de outubro do ano passado, o policial civil perdeu o controle do carro em que dirigia na rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro, também na Serra. Ele invadiu a contramão e bateu no muro de uma igreja. Herbert apresentava sinais de embriaguez e estava acompanhado da filha de 6 anos de idade. A criança sofreu ferimentos leves, foi levada para o hospital. Na manhã de hoje, Herbert e Odair passaram por exames no Instituto Médico Legal.
A gente espera que as autoridades investiguem a fundo, né? Esses 2 homens aí que dispararam. Ah, foi um só que atirou, não. Os 2 estavam juntos, né? As autoridades, a Polícia Civil tem que ficar a fundo, corregedoria, para entender melhor esse caso. 2 mulheres trabalhando, acionando a polícia, foram até o local, pegaram o celular, ela entrou em luta corporal e ele atirou, pelo que a gente vê ali na direção em que ela estava ainda agachada, na altura da cabeça dela. Se era para acertar a cabeça, a gente não sabe, mas que acertaram os tiros, acertaram. A gente segue daqui acompanhando. 12h39. Amanhã é feriado do Dia do Trabalho e muita gente quer saber, os supermercados vão abrir ou não vão abrir? Patrick Sanches, que finalmente está no supermercado aqui na capital dos capixabas e vai trazer essa informação pra gente. É com você, Patriquito! Pois é, amanhã hoje, né, último dia do mês, amanhã, sexta-feira, 1º de maio, e é feriado, Dia Mundial do Trabalho. Aí fica aquela dúvida, você que está pensando no feriadão, fazer um churrasco, chamar a sogra para almoçar em casa, fazer um almoço em família, será que o supermercado vai abrir? Dá tempo de fazer umas comprinhas? Pois é, não vai funcionar. A gente, inclusive, vai mostrar que o Renato vai dar um giro aqui para ver como é que está a movimentação no supermercado nesse exato momento, quase 13h da quinta-feira, porque na sexta-feira amanhã os supermercados não vão abrir. Essa decisão foi comunicada pela ACAPS, a Associação Capixaba de Supermercados. Essa decisão foi tomada junto com a FEComércio e também o Sindicomerciários. Amanhã, que é Dia do Trabalho, então está proibida qualquer tipo de supermercado a funcionar. Então amanhã não funciona, sábado vai funcionar normalmente e no domingo também não funciona os supermercados. Essa decisão que está tomada já há um tempo, né? Os supermercados não estão mais funcionando aos domingos e vai ficar assim, né, até outubro deste ano. A gente percebe agora que pro horário o supermercado é até que bem movimentado, né? Afinal de contas, é final do mês, salário ainda não pingou, horário de almoço agora, que é quase 13h, a maioria das pessoas estão trabalhando. Então, assim, o supermercado está até que bem movimentado para essas pessoas que se prepararam para chegarem aqui já e fazerem as compras, né? Não esquentar a cabeça, porque esse final de semana só vai ter o sábado para poder fazer as compras. E você, Thiago, já se programou, já se preparou? Estava sabendo que amanhã não vai funcionar nada? Se esqueceu alguma coisinha, um tomate em casa, já era. Não vai ter como, Thiago. Amiga, é complicado, né? Porque eu já não gosto muito de ir no supermercado. Mas é necessário ir no supermercado. Tem fila, né? Tem que escolher. Eu sou meio preguiçoso com relação a isso. Agora, foi boa, porque muita gente está assistindo a gente e não se atentou a isso. Que amanhã é feriado, não vai abrir. Sábado vai estar lotado e domingo não abre, porque aqui no Espírito Santo não abre. É importante essas informações para você que está assistindo a gente. Acabou o Alô Espírito Santo, corre no supermercado que dá tempo de fazer suas compras, principalmente quem vai viajar. São imagens ao vivo desse supermercado aqui em Vitória. Aliás, eu tenho um recadinho agora para vocês de casa. A sua mãe merece um presente especial e neste domingo, por apenas R$ 2,50, você concorre a R$175 mil em prêmios no Capixaba Cap. É isso mesmo, só no quarto prêmio tem R$150 mil. Do primeiro ao terceiro prêmio tem 5 mil, além de 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. E a promoção do bônus continua. Comprando 8 títulos nesta semana, você recebe de volta o valor de 2 títulos direto aí na sua carteira digital. Você aumenta as suas chances e ainda ganha na hora o valor de 2 títulos. É fácil demais participar. Então, aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou corra até um ponto de revenda pertinho de você. Mas atenção, dá para garantir o seu Capixaba Cap só até às 6 da manhã de domingo. E você já sabe, todo domingão de 9 às 10 da manhã, você assiste ao Capixaba Cap aqui na TV Sim. Então não perde tempo, Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Vitória vive um novo tempo em desenvolvimento. Com investimento em qualificação e formação, somos primeiro lugar em capital humano no país. É por conquistas assim que Vitória é a melhor cidade para se viver no Brasil. Prefeitura de Vitória. Ser mãe é transformar o comum em afeto. É saber a arte de transformar uma casa em um verdadeiro lar. E na Mega Lar você encontra muitos mimos para deixar feliz aquela que encanta todo mundo todos os dias. Porque mãe não pede reconhecimento, mas merece, né? Tudo
tudo com os melhores preços e parcelamento, no crédito digital ou nos cartões. Dia das Mães Mega Lar. O amor mora nos detalhes. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Vitória vive um novo tempo e as conquistas você vê no dia a dia. Somos a cidade mais conectada e inteligente do Brasil. Desde 2021, mais de 65 mil novas empresas foram abertas. O programa Vitória de Frente para o Mar está requalificando a orla. São Pedro já é uma realidade e estamos avançando até o canal de Camburi. É mais mobilidade, lazer, turismo e geração de emprego e renda. Cada vez mais organizada, Vitória oferece estrutura para grandes eventos que movimentam a economia e fazem a alegria de moradores e turistas. E como cidade desenvolvida também cuida do meio ambiente, o projeto Vixflora está recuperando mais de 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes. E com a vitória da castração animal e o VetMóvel, garantimos mais cuidado e saúde para os pets. Desenvolvimento com respeito ambiental. Você vive tudo isso aqui. Vitória, a melhor cidade pra se viver no Brasil. Prefeitura de Vitória, a capital de todos os capixabas. Bem-vindo à Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Estamos presentes em 7 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior, o nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Todo sonho começa com uma escolha, e o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É a sua chance de ingressar no Exército Brasileiro e ser oficial de carreira. Homens e mulheres com ensino médio e idade entre 17 e 22 anos. Acesse especex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. O presente mais queridinho do Dia das Mães está na Zio Móveis. Poltrona reclinável só R$ 899. Cozinha Itatiaia 1.799. Zio Móveis, Vila Velha, Vitória, Campo Grande e breve em Serra. Pode chegar. Vitória vive um novo tempo em cidadania. Após 16 anos, abrimos um novo restaurante popular. E com o Vix Mais Cidadania, estamos erradicando a extrema pobreza na capital. É por ações assim que Vitória é a melhor cidade para se viver no Brasil. Prefeitura de Vitória. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Mãe, a gente sempre faz tudo juntas, né? Tudo, principalmente as comprinhas. E ela sempre diz que mãe boa é mãe que caminha junto. E com um sapato confortável, melhor ainda. No Supermercado dos Tênis, nós sempre encontramos ofertas irresistíveis de produtos de muita qualidade, que são a cara da moda e que a gente ama. E o parcelamento em até 8 vezes no crédito digital. Ou até 4 vezes sem entrada e sem juros no crediário próprio. Neste Dia das Mães, caminhe com quem sempre caminhou com você. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro.
Alô Espírito Santo. Oferecimento lojadotor.com. Compre sem sair de casa. Comprou, piscou, chegou. Meio-dia, 48 minutos. Agora a gente volta com seu Alô Espírito Santo, com imagens ao vivo aqui da Reta da Penha, com trânsito tranquilo agora nessa véspera de feriado. Tem que se antecipar quem vai poder pegar o carro ou o ônibus, né, para viajar. Todas as notícias que você acompanhou aqui e outras, você pode conferir no portal Sim Notícias. É só apontar a sua câmera do telefone celular para a tela aqui do nosso Alô Espírito Santo e você vai ter direto a dimensão de tudo o que acontece no Espírito Santo, no Brasil.